Porque eu sei que quando, nos 5 primeiros minutos, você ter a atenção de todo mundo, você já garantiu metade do tempo. Mas se você não for bem sucedido nesses primeiros 5 minutos, pode ficar meio complicado para o orador, para o pregador. Eu até trouxe um pequeno vídeo para passar, mas como o projetor não está funcionando, não tem problema não. Eu vi certa vez uma frase do John Piper, não, do Paul Washer, falando que ele tinha duas notícias para dar para o povo naquele dia, naquela noite. E eu queria começar dando essas mesmas 2 notícias para vocês também. Porque eu sei que elas não mudaram, não. Uma é boa e uma não é tão boa assim. Uma eu acho que é ruim. E a notícia boa é que o Senhor está aqui. E mesmo no meio da multidão, Ele encontrou você. Os olhos dele estão na direção de você e nem mesmo chega a piscar. Eu não sei se você entendeu, mas os olhos dele estão voltados para você. E agora a notícia que não é tão boa assim, ou eu posso dizer que é terrível, é que o Senhor está aqui e Ele encontrou você. Tudo vai depender de como você vai agir a partir de agora. De como você vai responder aos olhos do Senhor. É engraçado como certas coisas só vêm fazer sentido na vida da gente depois de alguns anos, alguns meses, ou sei lá, décadas. Eu me lembro que eu acho que foi aqui nesse mesmo lugar, eu pertencia a uma igreja chamada Projeto Semear, e o prédio da igreja foi aqui também. E um dos líderes dessa igreja chamava-se Pastor Alceu, e era um cara muito envolvido com música. E naquela época eu estava aprendendo a tocar guitarra, aquele guitarrista fanático, tocava tudo errado, né? Mas o negócio era guitarra, o dia inteiro era guitarra, estudar guitarra, é música. E quem é músico entende o que eu estou falando, acho que consegue entender um pouco do que eu estou querendo dizer. E eu falei, pastor, e ele fazia parte de uma banda chamada Banda Ged, que na década de 90, ou finalzinho de 80, eles faziam muito sucesso, inclusive uma dessas músicas deles, de um dos CDs, foi tocada em uma das novelas da Globo, eu nem sei qual que é. Mas eu sei que fez muito sucesso e de repente aquele pastor largou tudo e abriu igreja. Ele trabalhou um tempo como produtor musical na Graça Music e tal. Só que não entrava na minha cabeça aquele negócio, cara, o cara largou a música, meu. O cara é apostatou da música, né? Nem apostatou da fé. E eu cheguei e indaguei ele, falei, pastor, eu era adolescente, eu falei, cara, o que aconteceu que você conseguiu largar a música? E ele foi curto, grosso e simples, e ele falou, Juninho, sabe o que aconteceu, cara? Eu conheci a palavra. E quem disse que aquilo fez sentido na minha vida? Eu falei, quer saber? Eu vou tocar guitarra. E é engraçado, como eu falei, algumas coisas passam a fazer sentido na nossa vida depois de um bom tempo. E até que eu comecei a perceber que os vídeos de guitarra que eu estava assistindo já estava começando a perder para os vídeos e os momentos de palavra que eu estava tirando para tentar entender um pouco sobre isso aqui. E eu cheguei a passar semana sem tocar na minha guitarra. Mas dificilmente eu estava passando semanas sem estudar isso aqui. E eu falei, agora eu entendi. O que é conhecer a palavra? Agora eu entendi que a música pode esmorecer, mas a palavra não. E uma coisa tem acontecido, que o povo de Deus ele tem sucumbido no meio da batalha, justamente porque ele tem guerreado com as armas erradas. Na cabeça de muitos, o negócio é adorar e tudo pode acontecer e adorar. Se Satanás está te afligindo, adora, só isso. Só que se você começar a tentar conhecer um pouco essa palavra, você vai ver que a maior arma que o Senhor Jesus nos deixou, e Ele deixou um exemplo disso, é que você combate ao inimigo com a palavra, com a arma certa. E na própria palavra deixa para a gente alguns motivos por que você tem que conhecer a palavra. Por que é importante conhecer a palavra? O próprio Senhor Jesus disse assim em Mateus, vocês erram porque não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Só que tem um profeta que fala muito mais sobre a importância da palavra, que é o profeta Oséias. Em alguns dos versículos ali do capítulo 6, ele fala assim, misericórdia quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você não tem outro meio de conhecer o Senhor se você não passar por isso aqui. Se você não dedicar horas, dias e até mesmo décadas da sua vida dedicando-se a isso. Ainda no mesmo capítulo e o mesmo
profeta diz assim, ó, conheçamos, só que não só conheçamos, mas prossigamos em conhecer a palavra. E aí depois você fala, tá, tudo bem, faz bem eu conhecer a palavra, mas eu fui entender, o próprio profeta fala por que a gente tem que conhecer a palavra. Que o profeta ainda fala assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é que o meu povo está deixando de receber bênçãos, meu povo está deixando de voar em Deus. Não, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, ou seja, por falta da palavra. Muito tem se falado nesses últimos dias sobre exercer o seu sacerdócio antes de exercer o seu ministério. E, cara, isso é uma revelação de Deus e eu concordo em gênero, número e grau. Antes de você subir aqui, antes de você evangelizar, antes de você fazer qualquer coisa, antes de exercer o seu ministério com as crianças, intercessão, o que for, você tem que exercer o seu sacerdócio, que é colocar incenso diariamente no seu altar diante de Deus. Só que, sabe uma coisa interessante? Aonde entra a palavra em tudo isso? No próprio capítulo que diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, diz assim, porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Cara, você pode estar cheio de boa vontade e até mesmo de obras, mas para você ser um sacerdote perfeito, o conhecimento de Deus tem que estar dentro de você, ou pelo menos você tem que buscar isso. E esse profeta Oséias, ele fala muito bem sobre isso. Se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, você vai ver o que eu estou falando. Só que quando você começa a estudar essa palavra, você começa, inevitavelmente, a fazer uma analogia com os dias atuais. Você começa a ver todo o estilo de vida dos profetas, o estilo de vida dos apóstolos, o estilo de vida dos discípulos, das palavras das pessoas daquela época, e você começa a fazer um balanço com a sua vida e com a vida da igreja atual. Você começa a fazer um confronto entre a igreja primitiva e a igreja do Velho Testamento com os dias de hoje. Lá em casa, pelo menos, meus pais têm um costume muito grande de assistir vários programas de TV, de cultos que vai passando. Isso é muito legal, porque a Bíblia diz, ouvir de tudo que retém o que é bom. E por muitas vezes que eu estava na sala de casa, eu ficava olhando ali, pô, legal, cara, o que o cara está falando. Pô, isso não é tão legal não, meu. E quando você começa a experimentar essa palavra, você começa a ser seleto, que é diferente de ser crítico. Você começa a ter como um filtro e você começa a ter parâmetros para julgar se aquilo serve ou não serve para a sua vida. E você começa a entender que há um desconexo, alguma coisa não bate, alguma coisa não se encaixa entre a palavra e entre o que a gente vive. E se a gente for um pouco corajoso, eu agora posso falar, não se encaixa algumas coisas que eu vivo. E quando eu comecei a ver aqueles cultos, a ver alguns vídeos e tal, eu fui reparar 3 coisas assim gritantes que acontecem nas mensagens das igrejas atuais, ou na maioria delas. Claro que tem as remanescentes, mas a maioria delas você vai encontrar 3 teologias, 3 doutrinas distintas que vai aparecer na grande maioria das igrejas hoje. Eu nomeei algumas delas, mas eu não sei se esse é o nome correto ou algo assim. Algumas eu já ouvi, mas outras não, e eu decidi chamar daquele jeito. A primeira doutrina gritante que você vai ver nas igrejas atuais ou na gente é a teologia ou doutrina da prosperidade. Quem já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão aí. Quem sabe explicar o que é isso? Cara, eu entendi que a doutrina da prosperidade, que é o do me dá, que é o do meu bem-estar e tudo mais, é exatamente o relacionamento que Moisés rejeitou no deserto. Sabe aquela hora que Deus falou assim, cara, esse povo é osso, meu. Moisés, faz o seguinte, a terra prometida de vocês, vou proteger vocês, traz para os dias de hoje, a terra prometida é o céu, beleza, vocês vão para o céu está com vocês não passam a vida inteira se dedicando e tentando melhorar para ir para o céu, então tá, vocês vão para o céu, vocês vão para a terra prometida. Eu vou proteger vocês e ainda vou fazer mais. Além de te dar o céu, proteger vocês, fazer com que vocês cheguem lá, eu vou colocar o meu anjo na frente de vocês. Cara, vocês vão com o anjo de Deus na frente. E aí Moisés fala assim, Deus, então, vamos parar por aqui, vamos? Então já arrisca meu nome desse livro aí, porque eu acho que o Senhor não entendeu direito, Deus. Para mim, a terra prometida já se cumpriu. A minha terra prometida é você, Deus. Se o Senhor não vir comigo, então me manda para outro lugar.
Sabe quando a gente está pronto para ir para o céu? Sabe quando que você fala, cara, estou pronto. Quando você deseja mais Deus do que o céu. Quando você para pensar assim, cara, o céu não há choro, não há lágrimas, não há sofrimento, não há injustiça social, não há fome. Cara, o céu é maravilhoso, é perfeito. Ah, mas o Senhor não está lá, então Deus me manda para outro lugar. Me manda para onde o Senhor estiver, porque pode estar tudo bom. Mas se o Senhor não estiver, para mim não vale a pena. Essa doutrina da prosperidade, ela é aquele tipo de doutrina que o que vale é ter bênção. Pô, ser bênção para alguém passa longe, o negócio é ter, meu. O negócio é o que o Senhor pode me dar, o negócio é a mão de Deus, porque eu sei que Ele me deu, Ele já conquistou e me deu e tá. Se você trazer para uma realidade mesmo simples, a doutrina da prosperidade nada mais é do que tratar Deus como uma prateleira de supermercado, sabe? Quando sua despensa está acabando, puxa, eu tenho que ir para o supermercado. Aí eu corro lá para Deus e tal, e eu vou e faço a limpa e enchi minha despensa. Aí eu nem lembro mais o caminho do supermercado. Aí passa alguns meses, as lutas vêm, apertam. É mesmo, existe um supermercado chamado Deus, vamos lá. Sabe, parece que os papéis realmente se inverteram. Não é mais Deus que nos pede algo, não somos mais nós que oferecemos algo para Deus, não, é Deus que tem que dar. E aí quando Deus não dá, a gente fica bicudo. A gente está mal acostumado, né? E se você trazer para os dias de hoje, que é um exemplo simples, quantas campanhas você já foi? Pô, Juninho, você é contra a campanha? Não sou. Eu fui militar durante algum tempo e o Cris sabe disso. Quando a gente ouve falar que o exército está em campanha, você sabe que ele está acampado em algum lugar com uma missão e um objetivo em comum. Ele está dedicando-se a isso. Então eu não sou contra a campanha. Mas eu sou contra o objetivo das campanhas que pelo menos eu já vi até hoje. Eu não sei se você já ouviu ou já participou de uma campanha de 7 dias para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Se você falar dessa aí, cara, vai nela. Vai todo dia, não fica 7 dias não, fica 365 dias por ano, porque essa vale a pena. Eu não participei em nenhuma sextas-feiras para aprender a perdoar o meu irmão. Ou para aprender a pedir perdão, ou até mesmo para matar o meu orgulho. Esse tipo eu nunca... Para humilhar a minha carne, esse tipo eu nunca passei. E às vezes a gente começa a olhar lá, eu falei, quando você começa a ler algumas histórias, você começa a imaginar, pelo menos eu tenho a criatividade muito fértil, eu começo a imaginar as coisas. Quando você vê ali o povo de Israel no Egito, e você vê que Deus abre o mar vermelho, manda codornizes, e sai água da rocha e tal, e daqui a pouco você vê um povo construindo um bezerro para adorar esse bezerro. Você fala, cara, esse povo devia morrer tudo lá. Abaixo de 40 anos morreu mesmo. Só que na verdade, cara, vamos falar real, quem aqui não tem bezerro de ouro? Infelizmente, o bezerro de ouro dos nossos corações, ou a maioria de nós, sabe o que chama? Bênção. Cara, o meu bezerro de ouro é bênção. Pelo menos aqueles que se encaixam nessa doutrina da prosperidade, tem esse bezerro de ouro, bênção, o negócio é ter. E essa doutrina sufocou textos. Eu vou falar alguns textos aqui, se depois você quiser referência. Você fala, eu passo para você, para a gente não perder muito tempo nessa introdução. Mas essa doutrina da prosperidade sufocou textos como Mateus 16, 24 e 25, que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, achá-la-á. Sufocou textos como Filipenses 1, 21, e fala assim: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Como João 2,24, que diz, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Você entendeu essa palavra de morrer? Então é o morrer mesmo. Fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. 2 Coríntios 4,10 fala assim, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo. Em 2 Coríntios 12, 15 fala assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar ainda mais pelas vossas almas. Em Marcos 8,36 fala assim, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma.
Mas essa é só a primeira das 3 teologias que a gente consegue ver. E eu não quero falar só sobre isso. Uma segunda teologia que você consegue ver, eu nomeei como teologia motivacional e autoajuda. Sabe, é muito mais fácil você ver psicólogos aqui em cima do que ver pessoas pregando a palavra de Deus. Na real, como ela é. E você pode falar, Juninho, você é contra a psicologia? Eu falei, não, cara, porque eu já até pensei em fazer. Só que a Claudinha já cortou a minha onda. Depois, se você quiser saber por que, você fala com ela lá. Mas qual que é a coisa ruim de ir para uma palestra motivacional? Nenhuma. Se você for numa palestra de Daniel Godry, por exemplo, você vai sair cheio de projetos, você vai pegar aqueles seus planos que estavam lá no baú, você vai tentar colocar, executar, você vai fazer a sua empresa, sei lá, ganhar dinheiro, você vai pensar em estudar, fazer uma faculdade, vai te encher de motivação. Só que o problema é que a motivação, segundo o homem, ela é temporária. Vai passar um mês ou nem isso e você vai voltar na mesma. O problema é quando as pessoas pegam a palavra e tentam moldar a palavra de uma maneira que te agrade. É pegar a palavra e moldar de uma maneira que se encaixe com o seu estilo de vida. E não pegar você e te quebrar no meio e fazer você encaixar na palavra. Essa é que é a diferença. Se eu fosse traduzir em uma frase a doutrina motivacional, seria a doutrina do bem-estar. Cara, é o meu tempo de descanso. É o meu dia. É a minha vez. E o que a gente acabou de ler, me gastarei e me deixarei gastar ainda mais. Pô, não rola nessa doutrina. Desconexo está aí de novo. Não rola. Só que a diferença da motivação para a palavra é que a própria palavra fala assim em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Ela cura, ela liberta, ela batiza, ela transforma, ela exorta. Cara, nenhuma motivação vai conseguir chegar a discernir o teu espírito, dividir alma e espírito juntas e medulas. Cara, é só a palavra de Deus que consegue furar essa casca que tem na sua alma. Palestra nenhuma vai ser capaz de fazer isso. Mas vamos para outra. E aqui eu queria falar um pouquinho dessa teologia que muito tem aparecido na igreja de hoje. Eu também nomeei, não sei se é assim, mas você, conforme eu for te explicando para você essa teologia, talvez você vai entender. E eu nomeei isso como teologia da igreja triunfalista. Sabe aquela teologia que a gente nunca perde? Que a gente nunca sofre? Que tudo vai dar certo e no meio do caminho... Cara, Deus está comigo, sabe? Não vai acontecer nada demais porque, Jesus já conquistou tudo na cruz. E esse é o tema principal dessa teologia. Nunca sofreremos. E esse tem sido um dos maiores erros da igreja moderna. Ela tem se esquivado de ensinar o povo a perder. Porque a gente só sabe ganhar. E aí quando a gente perde, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, porque Ele mentiu. Mas daí, quando a gente começa a entender e estudar isso aqui, a gente vê, não foi Deus que mentiu, foi o homem que mentiu para mim. Em Filipenses 4:13 fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que tem sido o pilar dessa teologia triunfalista? Textos fora de contextos, criando pretextos. Sabe quando a gente ouve, tudo posso naquele que me fortalece? Cara, tudo posso. Uma vez eu vi até o Vitor Belfort pregando. E alguém perguntou para ele, Vitor, você ora para ganhar alguma luta? Ele falou, não, eu treino. Agora você imagina ele e fala, cara, tudo posso naquele que me fortalece, cara, tudo posso. E passa um ano e o adversário dele treinando, se dedicando, e ele falou, não, cara, tudo posso naquele que me fortalece. Não sei se foi isso que ele fez contra o Anderson lá, mas se foi, ele levou na cara, literalmente. E aí a gente fala, cara, eu vou passar no vestibular, sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a sua mãe fala assim para você, estuda, menino, como que você vai passar se você não estudar? Mãe, relaxa, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você é o último ali da lista. Deus, o senhor falhou. Não foi você que falhou, cara.
Lê o contexto. Paulo fala assim, ó, eu sei passar frio, eu sei dormir quentinho, eu sei passar fome, eu sei comer bem, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você fala, pô, eu acho que eu não posso, nem tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei comer bem, passar fome eu ainda não sei. Aí você começa a ver um versículo que eu gosto demais, cara, que é Romanos 8:38, que fala assim, nem os céus, nem a terra, nem a altura, nem profundidade, nem principados, nem anjos, nada poderá me separar do amor de Deus. E você fala, cara, nada me separar do amor de Deus. Perde o emprego, separei, cara, a culpa é da palavra. Porque ela falou que eu não poderia me separar. Você já reparou que essa palavra poder, pelo menos na língua portuguesa, tem dois sentidos? Você já reparou que ela tem o sentido de conseguir e o sentido de dever? Se você chegar para uma criança e falar assim, olha, você não pode subir em cima da casa. Você está falando que você não deve subir em cima da casa, certo? Agora você fala, você não pode subir em cima da casa. Eu estou falando, você não consegue subir em cima da casa. Agora pega esses dois sentidos e põe no mesmo texto. Nem os céus, nem a terra, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nada conseguem me separar do amor de Deus. Aí eu perco o emprego, minha esposa termina comigo e eu me separo do amor de Deus. E a palavra falhou. Tá bom, nesse sentido a palavra falhou. Toda a responsabilidade estava em cima da palavra e nada em cima de você. Agora coloca o outro sentido. Nem os céus, nem a terra, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nada devem me separar do amor de Deus. A responsabilidade não está mais na palavra, está em cima de você. Nada deve te separar do amor de Deus. Perdi o emprego, isso não deve me separar. Meu casamento não vai bem, isso não deve me separar. Eu estou com uma enfermidade no meu corpo, isso não deve me separar. A responsabilidade está em você, meu irmão. É a mesma coisa que pegar o Salmos 91 fala, nem o mal chegará à minha tenda, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Tá, e você ouve assim que a dengue está chegando lá no seu bairro. Você fala, cara, pode cair 10 à minha direita, 10.000 na minha esquerda, 10.000 na minha direita, eu não vou ser atingido. Aí você ouve que o seu bairro vizinho já foi afetado por aquilo. E você já não está, ou sei lá, gripe suína, ovina, caprina, sei lá o que tiver aí. E você tem que só passar um alquinho na mão ali e você não está se precavendo. Sabe por que eu não estou me precavendo? Porque nada, nenhum mal vai chegar na minha tenda. Aí de repente você ouve que a sua vizinha do lado está quase morrendo da doença já. E você, cara, eu estou tranquilo, porque eu sei que os anjos de Deus acampam ao meu redor e tal, e tal, e tal. E aí você descobre que você, seu filho, seu esposo, todo mundo está com aquela doença. Pô, a palavra de Deus falhou de novo, cara. Ou você descobre que lá na sua fábrica vai ter um corte e você não é daqueles que se dedicam muito, sabe? E aí de repente você fica sabendo que é bem no seu setor que vai ter um corte. E aí uns 3, 4 já foi mandado embora. E todo mundo, melhora aí, cara, melhora aí, porque você vai ser mandado embora. Não, cara, pode cair 10 na minha direita, 1 milhão na minha esquerda, mas eu não vou ser atingido não. Nenhum mal chega na minha tenda. Aqui, ó, Salmo 91, tá lá a capa até amarela, lá a folha. Nem vai chegar. Aí de repente você fica sabendo que o cara da máquina do lado foi mandado embora. E você fala, sabe o que eu tenho é fé, cara. Fé, nenhum mal vai chegar na minha tenda. Fé, vai nessa. Aí, de repente, chama lá o seu encarregado, o seu patrão, e você vai todo feliz. Pô, aquele aumento que eu estava lá dando caô, colou. Não, a minha promoção que eu tanto queria chegou, até que enfim, Deus. Aí ele chega e fala assim, obrigado pela sua contribuição, pela sua colaboração, mas você não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa. E você sai triste, xingando Deus e o mundo e falando, cara, mas como? Chegou na minha tenda. Será que estava querendo dizer isso mesmo, a palavra? Ou será que ela estava dizendo que existe uma fenda na rocha tão profunda que você pode entrar, que ainda que você seja mandado embora e tudo de mal aconteça, você não vai conseguir ser atingido? A sua vida espiritual não vai ser tocada. O seu relacionamento com Deus não vai ser abalado. Mas é muito mais fácil interpretar da maneira que agrada o nosso coração, não é verdade? É muito mais fácil interpretar daquela maneira que a gente se sente bem. Mas é justamente em cima dessa teologia da igreja triunfalista, que nada de mal nos acontecerá, que eu queria falar um pouco em cima. Eu não sei se você é daqueles que tem a mania de anotar e colocar um título naquilo que na pregação que você ouve. Mas se você quiser colocar o título dessa mensagem como sofrimento, eu acho que ia cair bem.
Ou melhor, se você quiser escrever aí, eu irei sofrer, acho que vai cair um pouco melhor. E eu sei que se eu falar, essa pregação não vai se encaixar como a pregação mais agradável que você já ouviu. Eu sei que você não vai ficar trazendo a memória para te dar esperança toda vez. E talvez você vai falar que essa pregação não me agradou nem um pouco. Mas eu posso te dar uma certeza que essa pregação vai se encaixar como uma das pregações mais bíblicas que você já ouviu. E eu simplesmente chegar aqui para você e falar assim, ó, você vai sofrer. E falar por mim mesmo, eu vou te dar um conselho, não acredita. Deleta isso aí. E se você me perguntar, mas Juninho, por que se isso é tão bíblico, por que poucas vezes a gente escuta isso? Eu vou te explicar, por causa da idolatria. E você deve estar pensando aí em uma imagem de escultura e tal, mas o que a idolatria tem a ver com isso? Sabe, as pessoas têm preferido manter sua própria imagem do que falar o que tem que ser falado. E quando você prefere manter a sua autoimagem do que obedecer ao Senhor, você acabou de criar um ídolo para você mesmo. E o nome dele é o seu mesmo. E você acabou de ser um idólatra. E eu queria falar um pouco sobre essa "você irá sofrer". Que título, hein? Só que toda afirmação que a gente faz, a gente tem que se apoiar em alguns argumentos, algumas bases. E eu escolhi 2 tipos de argumentos para vocês se apoiarem. E o primeiro deles eu chamei de argumento natural, ou argumento da observação. É aquilo que você consegue ficar sabendo, aquilo que você viu, aquilo que você viveu, aquilo que você escutou e que chegou de alguma maneira nos seus ouvidos. Que aconteceu, é aquilo que é real, e é real mesmo. E eu queria até dar uma passada rápida na história sobre as pessoas que já sofreram, para você entender um pouco sobre essa argumentação natural. Eu não sei se você sabia, mas alguns estudos comprovam que, com exceção de João, todos os outros apóstolos foram mortos horrendamente, brutalmente, foram assassinados. Mortos crucificados de cabeça para baixo, em X, comido por bestas feras, jogados em poços de piche ardente, foram esfolados, todos. E existem muitos e muitos mártires que são anônimos, mas que foram mortos por não negar Jesus Cristo, somente para alegrar plateias em grandes estádios. Nega Jesus? Não. Então chama o gladiador lá. E ele é picado no meio. Ele é destroçado. Nega Jesus? Não. Então solta o leão. Vamos ver que barulho que faz na hora que o leão esmaga a cabeça dele. E eu não estou inventando nada. Isso é história. Isso é o que aconteceu. E vamos caminhar segundo a história. Sabe, os filhos de cristãos, ainda hoje, morrem em suas piscinas. Eu li há um tempo atrás um livro de um cara que mora em Belo Horizonte e anda junto com o Dan Duque. Ele escreveu um livro chamado Íntima Adoração. Eu não me lembro o nome do cara. Acho que é Davi alguma coisa. E ele fala que uma certa manhã ele estava conversando com a esposa na cozinha e de repente ele sentiu falta da sua filha pequena. E eles falaram, ué, onde ela está? E na hora que eles olharam para a piscina, eles viram um vulto. E quando chegaram lá, a filha já estava morta, boiando. E cara, pelo menos o que eu li naquele livro, são homens de Deus, que buscam o Senhor, são adoradores. E o mal chegou à tenda deles. A filha deles estava morta. Os cristãos, eles continuam morrendo nas grandes catástrofes. Aviões que caem, maremotos, furacões, terremotos. Muitos e muitos cristãos morrem. Os cristãos continuam morrendo nos acidentes de carro. Não sei se você já ouviu falar de um cara chamado David Wilkerson. Cara, esse cara foi um general de Deus na terra nesses últimos dias. Ele, inclusive, converteu um cara chamado Nick Cruz, que era um dos piores gangsters do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. E hoje ele tem uma igreja imensa e ele ganha vidas e mais vidas para Jesus. E isso foi em maio do ano passado, enquanto David Wilkerson estava indo pregar em uma igreja, bateram no carro dele, mas ele é crente, né? Ele passou pelo meio da carreta e não morreu, não. Ele foi esmagado, ele morreu. Um general de Deus. Um cara que dedicou sua vida em prol do reino de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes os cristãos, eles oram pelos parentes que estão doentes. E os parentes morrem. Cara, eu orei para o meu avô ser curado, ele morreu. Eu tenho tentado, pelo menos, seguir Jesus.
Eu não vou nem falar para você levantar a mão, mas eu tenho quase certeza que pessoas aqui, se falar assim, ó, levanta a mão, quem orou com toda a fé que você possuía no seu coração e o seu parente morreu. E os seus pais se separaram. E aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você vai levantar a sua mão e vai falar, realmente, eu acho que não foi falta de fé, não. O sofrimento chegou na minha casa mesmo. Sabe, os filhos de Deus também caem em depressão. A minha mãe, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, ela fez uma cirurgia de vesícula e o médico fez favor de esquecer uma sonda de mais de 30 centímetros dentro dela. Poxa, legal da parte do médico. E aquilo, o corpo dela começou a rejeitar aquilo e ela começou a perder peso. A minha mãe não é muito alta não, mas ela chegou a pesar 35 quilos. Se você fala assim, Juninho, fala para mim uma referência real que você tem de oração. Minha mãe. Eu não conheço ninguém que ora mais que ela. E se eu falar para você que eu não oro por falta de exemplo, eu estou mentindo, porque eu sempre tive esse exemplo dentro da minha casa. E eu vi aquela mulher em depressão. E mesmo em meio à depressão, ela orava. E eu posso falar, eu tenho-a como exemplo na minha vida. Pô, Juninho, traz mais um exemplo mais perto de você. O Décio está aí, não está, né? Então posso falar, é algo bom pelo menos. Meu cunhado e minha concunhada. Hoje eles têm uma filha linda, tem outro bebê a caminho. Mas era para eles terem um bebê um pouquinho mais velho, uma menina um pouquinho mais velha, né? Da idade da Helena. A Helena já está no quarto céu. E eles velaram o corpo da filha deles. E eles falaram do amor de Deus no velório da filha deles. E se você falar para mim, Juninho, enumera algumas pessoas que você tem como pessoas que tentam servir ao Senhor. Pode ter certeza que o nome dos dois vai estar nessa lista. E talvez você fale assim, Juninho, fala algo mais próximo ainda, com você. Não, posso falar até do meu pai, que semana passada a gente estava fazendo lá na igreja uma reunião dos líderes lá, de pastores de Pinda, e ele, na maior boa vontade, foi de carro, foi buscar minha mãe na cidade, e nesse meio tempo roubaram o carro dele. Puxa, e ele é dizimista, fiel, ele é um cara íntegro, justo, mas teve seu carro roubado. O mal chegou na tenda dele, né? E o que aconteceu com você, Juninho, ou na sua família? Hoje, outro bebê está vindo a caminho, é uma leva aí. Claudinha está com 6 meses e 1 semana. 2, desculpa. Só que também era para ter um nenenzinho aqui, ó, correndo. Mas a gente perdeu esse bebê. Então eu posso falar de coisas que eu vi lá longe, posso falar de coisas ao meu redor, e eu posso falar de coisas que aconteceram na minha vida. Tudo isso está no argumento natural da observação, não tem como negar isso aconteceu de verdade. Então se a gente parasse por aqui e se formos só pessoas naturais, já valeu a pena, é isso que acontece. Só que nós também somos seres espirituais. Então eu quero falar um pouco e fundamentar não só num apoio natural, mas também espiritual. Se você não está concordando com essa pregação, eu quero te convidar a pegar mais ou menos 50 folhas da sua Bíblia, chamado Livro de Jó, e arranca e joga fora. Porque o livro de Jó fala sobre um cara, e ele faz questão de, nos primeiros versículos, falar assim, que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e desviava-se do mal. Isso é diferente de ser perfeito, tá, gente? Mas se a maioria de nós fôssemos íntegros, retos, tementes ao Senhor e desviássemos do mal, a igreja e o reino de Deus seria um pouco diferente do que é hoje. Aquele homem, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu todos os seus filhos, só sobrou a esposa, e ele teve o seu corpo coberto por chagas, por feridas que ficavam expostas e talvez até cheirasse mal, a ponto dele ter que pegar cacos de telha para se coçar. Então, isso aconteceu de verdade, porque você sabe que a Bíblia, além de ser um livro espiritual, ela é um livro histórico. Eu queria que você abrisse também a sua palavra em João 16:33. A palavra do Senhor em João 16:33. Como eu falei sobre o argumento natural, eu gostaria de falar muito menos do argumento espiritual e deixar que a Bíblia fale sobre ela, sobre esse argumento.
Em João 16:33 fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que está falando que vai ter no mundo aí na sua Bíblia? É isso aí mesmo. Sabe o que é aflições no grego? Aflições. É a mesma coisa, não tem para onde fugir não. Já em 2 Timóteo 3:11, você pode abrir para mim, por favor? 2 Timóteo 3:11. Deixa a Bíblia pregar agora. 2 Timóteo 3:11 fala assim: as minhas perseguições e meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lista. E aí Paulo exclama: que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Lembra o título que eu falei que você pode colocar? Que se você deseja viver com o Senhor, você vai sofrer, e eu sei que muitos aí não concordaram. Eu não tirei do nada. Lê aí o versículo seguinte que fala assim: ora, todos quantos desejam ou querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Cara, se ser crente para você está tão fácil a ponto de não ser perseguido, começa a avaliar o seu cristianismo. Eu queria deixar uma frase para você meditar um pouco sobre isso. Aquilo que nada custa, nada vale. Eu não sei se tem custado alguma coisa para você ser crente, ser cristão. Se não está custando nada, começa a avaliar esse valor de ser cristão. Porque se não custar nada, nada vale. Então, se você deseja viver piedosamente em Cristo, ou em outras palavras, se você deseja ser crente de verdade, meu irmão, prepara o lombo. Porque eu creio na inerrabilidade da Bíblia. Ela não erra. Você vai sofrer. Não é que você pode ou talvez sofra, você vai sofrer. Se não está sofrendo, faz um balanço aí para ver se você está vivendo piedosamente em Cristo. E eu queria que você abrisse também em Atos 5:41. Enquanto você está procurando Atos 5:41, eu vou falar um pouco o que aconteceu antes desse versículo. Atos 5:41 fala sobre o apóstolo Pedro, fala sobre outros apóstolos e uma galera meio chapada em Deus aí, que estava evangelizando e fazendo um reboliço naquela região. E aí o evangelho estava crescendo, e muitas pessoas estavam sendo convertidas, e aí os fariseus, os mestres da lei, eles falaram: a gente tem que parar esse cara, o que a gente vai fazer? Vamos prender todo mundo. Aí prendeu todo mundo. Aí de repente, enquanto eles estão à noite lá no cárcere, o anjo de Deus vem e estoura todas as cadeias, e eles saem. E o carcereiro fica doido: o cara vai arrancar minha cabeça agora. Mas para onde será que esse povo foi? E ele foi e chamou lá todos os saduceus, os fariseus e todo mundo, e todos os zeus. E aí falaram: pô, a gente tem que procurar um lugar que eles estão escondidos. Onde eles iriam se esconder? Mas eles voltaram exatamente para o mesmo lugar da onde eles foram presos. Voltaram a falar do evangelho do reino de Deus. Logicamente, eles teriam que procurar um lugar onde não forem achados. Mas eles voltaram para o mesmo lugar. E aí então todo mundo, aqueles fariseus pegam ele e levam para o Sinédrio. E quando leva para o Sinédrio, eles falam: o que a gente pode fazer para esse pessoal? Já sei, vamos descer o rei neles, vamos espancar eles e vamos proibir eles de falar do nome de Cristo. E aí eles são espancados. E aí entra esse versículo e eles são mandados embora. Aí entra esse versículo que diz assim: e eles, se retirando do Sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por este nome. Será que a gente é piedoso como esses caras aqui? Quando que você foi injustiçado e, em vez de reclamar, você adorou? Quando que promoveram em todas as áreas da sua vida aquele que estava do seu lado e você ficou para trás e você se alegrou com a conquista do seu irmão? Deixa a Bíblia pregar, né? 1 Pedro 4,16.
1 Pedro 4,16 fala assim: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E talvez você possa falar, mas espera aí, mas que propósito tem que nesse sofrimento? E é claro que Deus não faz nada sem um propósito. As nossas perseguições servem para nos dar convicções naquilo em que cremos. As nossas perseguições servem para nos dar convicções naquilo que cremos. Eu não sei se você já aprendeu isso quando você estudou química na sua sala, na sua aula, quando você estava no colégio, quando você estava na escola, mas tudo que é matéria, ou quase tudo que a gente vê, é formado por moléculas de carbono. E essas moléculas são encontradas aos trilhões embaixo da Terra. E são várias e várias moléculas que elas se movimentam. E a Terra exerce uma grande pressão sobre essas moléculas. E eu não sei se você sabia, à medida que essas moléculas vão se ajuntando e vão se alinhando e posicionando, grava aí essa palavra, alinhar e posicionar, ela dá origem a uma matéria. E algo que muito é encontrado, e é algo mais simples para se encontrar, com o alinhamento dessas moléculas, é o próprio carbono. Sabe aquilo que a gente usa no grafite, e quando quebrou, joga fora, é tão barato que dá para jogar fora e comprar outro. Sabe aquele papel carbono que a gente borra tudo à mão lá e não vale nada? Então, o alinhamento das moléculas produz isso. Só que as mesmas moléculas, no mesmo lugar que é embaixo da Terra, e a mesma pressão exercida, pode gerar outras coisas. E de acordo com o alinhamento e com o posicionamento de cada molécula, aquilo pode dar a origem a algo muito precioso, chamado diamante. A mesma molécula, mesmo lugar, na mesma pressão, a mesma matéria-prima, você, a mesma pressão, sofrimento, o mesmo alinhamento, depende de você, pode dar origem a coisas totalmente diferentes. Não cabe ao Senhor decidir quem você vai ser, cabe a você mesmo. Ser carbono ou ser diamante. A oportunidade para ser um ou para ser outro está na sua mão. E está na minha mão também. Cabe a você. Deixa a Bíblia pregar. Colossenses 1, 24 diz assim: agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Me regozijo no meu sofrimento. E eu gostaria que você abrisse também 1 Pedro 1, 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7 fala assim: nisso exultais, ou seja, alegrem-se, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejas contristados por várias provações, aflições, perseguições, como se para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui ele acabou de falar por que existe o sofrimento. Para que seja confirmado o valor da sua fé. Para que valha alguma coisa. Porque se nada custar, nada vai valer. Se nada custa para você, não vale nada a sua fé. E ele falou uma palavra interessante chamada fogo, neste lugar, nesse versículo. E ainda em 1 Pedro, só vira algumas páginas, 4, de 12 a 14, vai falar de novo de fogo. Fala assim: amados, não estranheis o fogo. Só um parênteses aqui, quando falou que talvez seja necessário estarmos contristados, ou seja, tristes por breve tempo. Fala a verdade agora, quantos de vocês, quando estão tristes e talvez vocês nem entendem o motivo dessa tristeza, te leva mais perto de Deus? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que a tristeza, segundo o Senhor, produz arrependimento para a salvação. Que é diferente da tristeza do mundo que produz julgo, depressão e tudo mais. Todas as vezes que eu me encontrei triste, inevitavelmente eu esbarrava com o Senhor.
Mas vamos continuar aqui no 1 Pedro 4, 12 a 14, que fala assim: amados, não estranheis o fogo, olha o fogo aí de novo, ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sofrimento de novo. Eu não sei se você sabia, mas o ouro é provado pelo fogo para tirar alguns metais menos importantes e menos valiosos que está nele. E quando você coloca no fogo, os menos valiosos são os primeiros que saem. Sabe qual que é o último metal a sair do ouro? Prata. Pô, mas podia deixar, porque prata também é bom. O que não entrou na nossa cabeça ainda é que o bom para o Senhor não serve. Ou você é o melhor, ou você não é nada. Ou você é o número 1, ou Deus é o número 1 na sua vida, ou Ele não vai ser o 2 ou o 3, ou Ele é ou Ele não é. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Ou a gente é doce, ou a gente é salgado. Talvez você esteja falando, cara, nesses últimos dias aí o fogo está apertando. Meu irmão, então fica alegre aí. Porque deve ter um tiquinho de prata aí só e está quase virando tudo ouro. E aí isso aí é uma adoração perfeita que sobe ao Senhor. Então, isso é muito interessante, porque às vezes no meio do olho do furacão, você pode não estar entendendo nada, mas pode ter certeza que você tá subindo como primícia para o Senhor. Deus tem um propósito em tudo que você está passando. Talvez você esteja pensando, pô, agora eu estou entendendo por que eu estou passando por tudo isso. Porque a prata não é o suficiente para Deus. Ou é ouro ou é nada. E eu acredito que certos níveis em Deus, eles só são alcançados depois de provações. Eu acredito que certos níveis que Paulo alcançou, ele só alcançou depois das suas provações. E alguns níveis que você já alcançou, você só alcançou depois de algumas provações que você passou e que talvez você esteja trazendo à memória aí, você sabe que passou. Mas se eu parasse a palavra por aqui, beleza, a Bíblia pregou. Mas talvez eu teria parado na metade do caminho. Eu queria falar um pouquinho mais, eu queria também te dar boas notícias. Porque, embora seja necessário e a gente tenha que se alegrar nas provações, talvez ela são tão boas notícias assim. Mas eu queria dar boas notícias para você, e uma delas se encontra em Mateus 28, você nem precisa abrir, que fala assim: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Cara, se você entendesse a profundidade disso, a gente poderia parar, ir embora para casa e nunca mais se desviar, esmorecer, se entristecer ou algo assim. Só que, às vezes, a gente precisa trazer à memória algumas coisas que vão sendo esquecidas na nossa vida. No próprio 1 Coríntios 10, 13, fala assim, ó, não vos veio tentação, ou provação, ou sofrimento, ou qualquer coisa do tipo, senão humana. Mas fiel é Deus, e não permitirás que sejas tentado, provado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E ainda Romanos 18, 8 fala assim, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, em você e em mim. E esse aqui eu não tirei da Bíblia, não. Eu tirei da música do Juliano. Vai valer a pena. Eu acredito que algumas pessoas já chegaram em um nível que possa falar, já valeu. Porque eu sei o final da história. Eu sei o que acontece no final. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e você começasse a refletir se você passa por isso tudo e se sua fé está sendo provada ou não, ou se realmente se ela vale alguma coisa ou não. Ou talvez você fale assim, cara, eu estou sendo provado, eu entendi hoje, mas posso te falar a verdade, eu estou quase desistindo porque está osso.
Estou no meu limite. Eu não sei se você já viu aquele versículo que diz em Mateus 11:12, fala assim, e desde os dias de João Batista, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é tomado à força. Em algumas versões fala assim, e só os violentos, algumas falam só os que se esforçam, mas algumas falam assim, só os violentos se apoderam dele. Eu espero que você entenda isso que eu estou querendo te falar agora. Mas Deus te trouxe neste lugar para injetar uma certa dose de violência no seu espírito, de agressividade no seu espírito. Eu não estou falando do seu corpo. Sabe aquela violência que você parece que perdeu a noção e fala, cara, eu não desisto mais, eu morro, mas eu não desisto. Eu caio, mas eu não paro de correr. Não se engane, você está em guerra, meu irmão. Não existe um muro. Você se alistou no exército, cara, talvez possa ter sido a melhor coisa da sua vida ter levantado a mão aquele dia, mas pode ter sido a pior também. Você está em guerra. Essa é uma realidade que você não pode fugir. É bem certo que até mesmo na Bíblia e em muitas pregações a gente vê Deus comparando o seu povo com ovelhas. Mas ele compara o povo com ovelhas no sentido da submissão ao pastor Jesus. Ele compara as ovelhas no sentido de obediência ao pastor Jesus. Mas eu tenho em meu coração, cara, e ninguém tira essa convicção de mim, que Deus tem procurado leões nesses últimos dias. Leões com coração de cordeiro. Cara, fecha seus olhos e começa... O que você é? Começa a pensar aí, cara, o que eu sou? E se você não estiver entendendo o que é um leão, eu posso te explicar e percorrer a história te falando de alguns leões. E se você se encaixa em tudo isso que eu vou te falar agora, ou se você pelo menos deseja se encaixar e você precisa, eu quero te pedir para você responder de alguma maneira com aquilo que vai começar a borbulhar no seu espírito. E você sabe do que eu estou falando. Cara, se você quiser gritar, você grita. Se você quiser chorar, você chore. Se você quiser se levantar, você se levante. Se você não quiser fazer nada, você não faça nada. Mas apenas responda ao chamado de Deus. Se você sentir de vir aqui para frente ou algo assim, fique à vontade. Se você sentir que alguém ore por você aqui na frente, fique à vontade. Mas uma coisa eu quero que você entenda: Deus procura leões. E eu quero te falar o que é um leão. E eu quero percorrer a história com você, para você entender o que é um leão. E o primeiro leão que eu quero falar é um cara chamado Abraão, que tinha posses, riquezas, saiu da sua terra, largou tudo e foi para uma terra que Deus não tinha mostrado ainda. Ele caminhou segundo a palavra de Deus. E hoje ele é nomeado como pai da fé. Eu quero falar para você de um leão chamado Moisés. Um cara pesado em palavras, que não sabia falar direito. Alguns acreditam que ele era gago. Mas ele respondeu ao chamado do Senhor. E conduziu milhões ao deserto. E viu Deus face a face. Eu quero falar de um leão chamado Jó, que depois de ter perdido tudo, posse, a paz, filhos, ainda teve seu corpo coberto por chagas, e ainda teve que ouvir da boca da própria esposa: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele era um leão. E ele falou: você fala como uma louca.
Eu recebi o bem do Senhor, como que eu não posso receber o mal? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Mas ele tinha uma convicção que só os leões têm. Eu sei que no final de tudo, o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Eu quero falar de um leão chamado Jacó, que lutou com Deus durante toda uma noite e foi marcado por Deus a ponto de ter o seu nome trocado de Jacó para Israel. Eu quero te falar de um leão chamado Davi, que não aguentou ver o exército do Deus vivo sendo afrontado, o seu Deus sendo afrontado por um exército inimigo. E ele falou: quem que é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E você sabe o final da história, porque ele era um leão. Eu quero falar de leões chamados valentes de Davi, que a história conta sobre os 3 principais, que um deles atravessou 800 homens com uma lança, outro defendeu um campo durante todo o dia, e o outro batalhou a ponte da sua espada se fundir em sua mão e ser uma coisa só. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão: leões também cansam, mas não largam sua espada. Ele e a espada são uma coisa só. Você não tem que só conhecer a palavra, mas ela tem que incrustar no teu espírito, a ponto de ser uma coisa só. Eu quero falar de um leão chamado Elias, que não aguentava mais ver aquele povo se prostituindo com outros deuses. E ele falou: cara, se você quer servir Baal, vai embora daqui. A melhor parte do inferno aqui na terra. Então não perca a melhor parte. Ou você é, ou você não é. E você sabe também do resto da história. E ele orou, e o fogo desceu e matou os profetas de Baal. Eu quero falar de um leão chamado Ezequiel, que profetizou sobre os vales de ossos secos. E aquele vale foi gerado vida. Eu quero falar de leões chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram para a fornalha. Só que o detalhe é que antes de entrar na fornalha, ele falou assim: olha, se o meu Deus quiser me livrar, ele vai livrar. Mas se não livrar, não tem problema, eu vou torrar mesmo assim. Eu quero falar para você de um leão chamado Daniel, que não deixou de buscar o seu Deus e foi lançado numa cova de leões, e nada aconteceu com ele. Eu quero falar para você de um leão chamado João Batista, que chegou sobre os fariseus e falou: arrependei-vos, raça de víboras. Que chegou no rei Herodes e falou: o seu casamento não é aprovado por Deus. E ele teve a sua cabeça num prato por não negar a verdade. Eu quero falar de um leão chamado Tomé. Ah, mas o ser humano tem uma falha tão grande de focalizar somente os erros. Mas eu quero que você se lembre de algo que aconteceu com Tomé. Que quando Jesus estava indo lá para aquela cidade para ressuscitar Lázaro, e as pessoas sabiam que Jesus estava sendo perseguido naquele lugar, sabe o que Tomé falou? Vamos lá para morrer com ele. Não vamos lá para livrar Jesus, não. Vamos lá para morrer com ele. Cara, só um leão pode se entregar assim. Só um leão. Eu quero falar para você de um leão chamado Youssef Nadarkhani, que é um iraniano que ninguém hoje sabe se está vivo ou morto. Mas por ele ter guerreado contra o islamismo dentro da sua casa, ele foi preso. E a sua esposa foi presa também. E falaram para ele: cara, é tão simples, eu só falar que você não quer mais o cristianismo. E ele falou: cara, não adianta, pode matar. Eu sou um leão.
Ninguém sabe se ele está vivo ou morto. Mas ninguém tira dele o título de leão.